Boa tarde, estamos iniciando nosso programa desta terça-feira e hoje teremos aqui um assunto muito importante, porque eu falava agora há pouco com um especialista na área do direito. A gente tem que estar bem consciente dos nossos direitos e dos nossos deveres. Aquela cultura que vai deixando e de repente a coisa desanda aí para o seu lado, tanto na parte financeira, como na parte de família, na parte da habitação, sucessões, quanta coisa que a gente vive em sociedade, não se dá conta e de repente, por uma falta de um conhecimento, na busca de um profissional especializado, acaba aí gastando até o que não deveria gastar, o que não precisaria gastar. Então falaremos com o Dr. Jamil Abdo aqui com a gente. Seja bem-vindo ao nosso programa Diversidade. O Dr. Jamil Abdo vai falar pra gente hoje, porque assim, Gleina, não sei se tu viu, mas assim, todo mundo comprando carro. IPI reduzido parece assim que, nossa, eles estavam distribuindo, né? O governo estava dando carro, assim. Então eles fizeram todo um marketing em cima, toda uma propaganda em cima, que quem não sabe, quem não conhece, quem não é da área do direito, acaba se jogando, né? E com muitas amigas minhas, uma até em comum, foi lá correndo comprar o carro porque ia terminar no final de agosto, acho que era, né? Que estava previsto. Falei para ela, olha, eles vão prorrogar isso é uma jogada deles. Não, eu vou comprar. Então tá, já comprou? Ok. Parcelou. E aí, doutor Jamil, eu ouvi falar que pode ter redução de até 50% nas parcelas. Nós vamos querer falar sobre esse assunto, falar também de pessoas que estão com nome no SPC e no Serasa, muitos de forma indevida, porque está correndo processo e as pessoas não sabem. Então a gente sempre tem o quadro Direitos e Deveres aqui no programa, porque eu sempre falo que a única arma que nós temos enquanto consumidores é a informação. Quando a gente tem informação, ninguém passa a gente para trás. Não é verdade, doutor? É verdade. Então, é um direito fundamental, inclusive. Por isso que é importante a gente esclarecer as perguntas. O telefone está aberto a partir de agora. Código de área 51 2111 7780. É o telefone ao vivo aqui da Ubra TV, que nós estamos ao vivo, Ubra TV Porto Alegre, para fazer a sua pergunta. Já chegou aqui uma pergunta da Marta, que ela diz o seguinte... exatamente isso. Ó. Ela disse que ela comprou um carro e que ela não conseguiu pagar as parcelas, tem 4 parcelas em atraso, e ela disse que está já com busca e apreensão do veículo, com 4 parcelas de atraso. Ela disse que está apavorada, ela disse que esconde o carro em outras garagens de amigas, e ela pergunta o que fazer, doutor, com essas 4 parcelas atrasadas. Eles podem realmente pegar o meu carro e levá-lo? Se procurar o judiciário, não. O Brasil é o país que tem a taxa de juros mais alta do mundo. Ele tendo essa taxa de juros elevadíssima, mais alta que a Turquia, inclusive, propicia que o consumidor procure o judiciário para ficar, o que a gente diz, na posse daquele veículo, que pode ser um automóvel, pode ser uma motocicleta, pode ser um ônibus, um caminhão, qualquer tipo de veículo. Então a gente pede para que o nome dessa pessoa não vá para a SPC, não vá para o Serasa e para que ele não sofra o que se diz busca e apreensão. Então com isso ele não perde aquele veículo. Muitas pessoas vão dizer assim, mas a propaganda dizia que os juros é 1% ou menos de 1%. Mentira, é só calcular que vai ver que esse juro é cumulativo, isso não é permitido por lei e o judiciário socorre essas pessoas. Mas isso não está no contrato, tá? Não, o contrato, ele é leonino. O Brasil tem algumas coisas muito boas e outras muito ruins. Muito ruim é a taxa de juros, que é a mais alta do mundo. Muito boa é que o sistema judiciário brasileiro permite que tu reveja todas as cláusulas de contrato que tu assina. Então o que a gente fala para o cliente? Foi lá, assinou, a gente pede a revisão de cada cláusula daquelas, porque nós chamamos de contrato pronto. Cláusulas impressas, ali a pessoa chega e assina. E nem lê, claro, porque às vezes não entende nada. Ou a letra é muito pequenininha, doutor, ou então tem palavras difíceis que tu tem que estar com o dicionário do lado. Por isso que é bom, muitas vezes leva para o advogado olhar antes de assinar um contrato, né? Porque aí previne também alguns aborrecimentos futuros. Se bem que tudo tem hoje, tem solução, né, doutor? Nós advogados, geralmente no Brasil, ainda trabalhamos naquele sistema que não é o preventivo. Então as pessoas chegam depois, quando já estão endividados ou quando já tem a prestação do carro, da moto, do ônibus atrasado. Então o que a gente faz? A gente ingressa na justiça e pede para revisar ou para anular todo aquele contrato. Agora tu falaste dessa questão do carro, eu lembrei de um caso de um conhecido que atrasou 4 prestações do apartamento, tentou um acordo com o banco, que financiava o apartamento dele, e o banco disse que não fez acordo com 4, aí colocou ele numa empresa de cobrança.
Quando chegou em 6 meses, a empresa de cobrança chamou o cidadão lá e fez o acordo que ele tinha proposto para o banco. Só que aí já estava juros sobre juros, que ele tinha que pagar também os honorários dessa empresa. Então, quando a pessoa não sabe, nesse caso, como é que poderia fazer? Fazer um protocolo no banco, pedir algum tipo de parecer que o banco não quis fazer o acordo, porque a pessoa ficou prejudicada 2 vezes, não fez o acordo no primeiro momento, que ainda tinha um dinheirinho para pagar, acho que de 2 em 2, e aí foi para uma empresa de cobrança, e a empresa de cobrança aceitou o acordo que o banco não tinha aceitado. Esta pessoa, ela tem que procurar o judiciário na pessoa de um advogado, porque o consumidor no Brasil, a gente usa uma expressão meia forte, o consumidor é rei, ele é majestade. Aquilo que o consumidor disser ao juiz, aquilo que for dito para um advogado, o Código de Defesa do Consumidor diz que a lei tem que ser interpretada de forma favorável ao consumidor. Então, se o banco disse, tu não me ligou para pagar a prestação da casa, tive que contratar uma agência de cobrança para te cobrar, isso não interessa. O que interessa é que ele deve ficar com este imóvel e o judiciário socorre a pessoa que é devedora. O Brasil tem essa característica, o Poder Judiciário brasileiro, ele dá uma guarida, ele dá uma força muito grande para quem é devedor. Então é manter a calma, conversar com o profissional e buscar os seus direitos. Sim. Nós estamos aqui, tem pergunta no Facebook. Quero lembrar que nós estamos na internet, na rede mundial, pelo olhartv.com, www.olhartv.com, fique à vontade. E ao vivo aqui para as perguntas também, se você quer tirar alguma dúvida com relação a algum direito de consumidor ou outra área que envolva você e a sua família, pelo 2111-7780, ao vivo as perguntas aqui para os nossos convidados. Um beijo para a Lia Santos. Luiz Carlos Becker diz assim, peça para o doutor comentário sobre a lista negra que os bancos usam para quem pedir redução de juros e prestações. Existe isso é novíssimo. Lista negra, doutor? É novíssimo, muito bom. São aqueles casos de revisionais, não? A gente chama lista negra ou score. O Luiz Carlos Becker está bem por dentro. O que acontece? Algumas pessoas que ou estão devendo para banco, ou colocaram este banco, essa financeira ou essa empresa de cartão de crédito na justiça, eles vão fazer uma aquisição, ou vão fazer um outro financiamento, que eles não posso. Mas por que não? Não, tu botou na justiça, ou tu está devendo para o banco tal. Então a gente chama isso de lista negra ou score, que score é uma representação em números. Nós colocamos na justiça e em menos de 2, 3 horas, 10 horas, o judiciário tem dado liminar, mandando dar aquele financiamento e dá uma indenização que hoje no Tribunal de Justiça o patamar é R$32 mil. Aliás, nessa da lista negra, a gente tem no escritório causas que a pessoa foi lá e fez uma revisão de uma moto de R$3 mil, pois o banco, a financeira, sujou o nome, colocou o nome no SPC e no Serasa. Essa pessoa ganhou uma média de R$32 mil. Então, tu vê, ele ganhou 10 vezes mais do que era a dívida original, só buscando os seus direitos. A dívida paga... a gente, quando paga uma dívida, equivocadamente, paga 2 vezes, né? Paga em dobro. Porque não tem seu direito garantido e ainda paga o que o outro nos induz a pagar. Mas tem recurso mesmo, pagando errado, depois tem como reaver esse dinheiro, doutor? Tem como reaver esse dinheiro. Juros sobre juros, por exemplo? Juros sobre juros, juros capitalizados. Deem o nome que queira dar. Cada banco, cada entidade financeira arruma um nomezinho para enfeitar aquele tipo de manobra que utilizam para cobrar do consumidor, do contribuinte, uma taxa maior. A gente consegue, no judiciário, pedir a um juiz para que mande devolver aqueles valores pagos a maior e pede em dobro. E quando é que há o recurso de fazer o depósito em juízos? Qual é a situação que se pode fazer isso? E como é que funciona? Esse depósito em juízo, ele geralmente acontece quando a pessoa não quer ficar, como a gente fala, em mora, não quer ser considerado devedor. Então a gente pede ao juiz que receba 50% do valor daquele carnê, daquela prestação, e que isso seja depositado em uma conta judicial e não fique à disposição do banco. Com isso, aquela pessoa que pretende lá na frente fazer um acordo com este banco ou com essa financeira, tem essa possibilidade de utilizar esse depósito e aí fazer um acordo, ou lá na frente, dependendo se é um correntista antigo, volta dinheiro. Então, além dele receber de volta o que ele pagou para este banco ou para esta entidade financeira desde o início, ele ainda recebe os valores que ele depositou em juízo. Tem um tabu aí que diz assim, vai depositar e vai acabar perdendo tudo. Não funciona assim. O judiciário brasileiro tem seus defeitos. Mas tem esse tabu, né? O pessoal pensa assim. Tem. Assim como dizem que ninguém ganha de banco, que é uma grande mentira. Outros dizem que vai para o Supremo, onde está lá essa história do mensalão, perde tudo. Também não é verdade. As informações são oficiais, estão na internet. Qualquer pessoa
tem acesso às informações, então tem muito tabu. Nós, advogados, inclusive, enfrentamos esses tabus, assim, com as pessoas, quando falei com meu compadre, ele disse tal coisa, falei com outro, falou tal coisa. Isso faz parte da vida nossa, de advogados, muitas vezes a gente é quase um psiquiatra. É a mesma coisa quando tu chega, por exemplo, tu vai reclamar, agora, por exemplo, telefonia celular, que, nossa, dá uma dor de cabeça, porque vem conta ali que tu não fez, tem número que tu não ligou. E aí o que eles dizem? Não, primeiro tu tem que pagar para depois reclamar. Aliás, a maioria, quando tu vai reclamar alguma coisa, reclamar não, vai questionar os teus direitos, que isso não é uma reclamação, é um questionamento. Eles informam desse jeito. Primeiro paga a conta e depois então vai questionar. O que a gente faz nesses casos, doutor? Porque eles acabam cortando o número do celular, a linha telefônica. Isso aconteceu comigo, inclusive, porque veio ligações para o Nordeste. Eu disse, gente, eu não fiz essas ligações. Eu não fiz, vieram várias ligações e a conta subiu 80%. Eu disse, eu não vou pagar isso. Não, a senhora primeiro paga e depois a senhora... tá bom, então. Então vamos lá, doutor. O que fazer neste caso? Essas empresas de telefonia celular são condenadas diariamente, minuto a minuto. É extraordinária a quantidade de condenação que tem uma empresa de telefonia celular. Seja porque ela oferece um plano pula-pula, super isso, super aquilo, e é só mentira, não funciona. Seja porque ela cobra ligações que não foram feitas, ou muitas vezes porque ela corta a possibilidade daquela pessoa se comunicar. E tem vezes que ela permite isso, nós já ganhamos, que a pessoa seja sequestrada, assaltada ou dê rebeliões dentro de presídio, eles também são responsáveis. Essas empresas de telefonia, eles não estão aqui no Brasil porque são muito bonzinhos, não. Eles estão aqui porque eles têm uma concessão de comunicação e o serviço tem que ser perfeito. Eles são obrigados a atender o consumidor perfeitamente. Então nós temos essa questão de cobrança abusiva da conta, temos a questão de juros, que eles dizem que às vezes a pessoa está devendo e não está devendo, as falhas na ligação, e uma coisa que o porto-alegrense está procurando muito, o pessoal de Novo Hamburgo também, é o fornecimento, quando elas têm junto a internet. Eles te dizem que dão 10, ou que dão 1, ou que dão 5 de potência, e não chega a 10% do que eles te ofereceram. Estão perdendo diariamente. Não, que é pior, eu, por exemplo, eu era de uma coisa, eu tinha lá uma TV por assinatura. Aí eles me ofereceram lá na época, eu nem sei, era 2, voava 2 megas, sei lá o que era. Eu pagava quase R$300 telefone, o tal da internet, mais a televisão. Meu irmão se mudou para o mesmo prédio que o meu, ganhou, aí fez um outro pacote, o combo não sei do que lá, pegou uma internet que voava 10 vezes mais rápida que a minha, com mais canais que os meus, do que eu tinha, eu cliente antiga, e mais o telefone. Ele pagava 70 e poucos reais pelo plano dele. E eu, cliente antiga, pagando... Eu achei um absurdo aquilo, porque eles não conseguem manter... Muitas companhias e muitas empresas não conseguem manter o cliente. Eles querem mais e mais. Aí inventam esse tipo de coisa de pula-pula, de liga de graça, não sei o quê. E depois a pessoa... Aí o cliente antigo acaba sendo prejudicado. Então, abre teu olho aí, você que tem TV por assinatura, você que tem aí o seu plano aí também de telefonia. Aí lá no passado te ofereceram um plano maravilhoso, tu comprou. Hoje tem vários muito melhores e tu continua pagando muito mais caro por aquele antigo. E tu sabe o que eles vão falar? E o que eles vão falar? Eles vão dizer assim, ó, tu assinou um contrato que a gente diz assim, nós podemos te fornecer 10, mas a gente tem a possibilidade de chegar só 2 até a tua casa. Mentira. Se está escrito no contrato que tu comprou 10 giga, mega, seja lá o nome que for, ou 2 ou 3, eles têm que te fornecer aquela quantidade, aquela potência, aquela graduação que está no contrato. Não é válido o contrato que diz assim, olha, eu posso te dar 10, mas talvez chegue 1 e tu não pode me processar. Isso é nulo, minha gente. Tem que procurar o seu direito. Eu reclamei e eles aumentaram. Pois é. Mas nesse caso aí tem como reaver essa diferença, já que é no mesmo prédio, a mesma situação, só que são inquilinos diferentes, são moradores diferentes? Tem como reaver a diferença e nós, advogados, criamos umas armadilhas para essas empresas. Por exemplo, a gente pede a um juiz que dê uma liminar multando em R$500, R$100, R$1.000, 10 mil dia, enquanto não chegar aquela quantidade contratada e não aquela que eles estão fornecendo. Isso dá um lucro ao cliente muito maior. É possível, sim, cobrar em dobro aquilo que tu pagou a maior, mas muitas vezes cada caso é específico e aí vale o profissional dar uma olhada no que está falando e no que está lendo. Sim. A gente pede uma multa diária que geralmente dá uma compensação financeira muito boa. Bom, nós temos aqui perguntas chegando sobre prestação da casa própria, leilões.
Uma telespectadora muito preocupada, ela pediu para não ser identificada, ela disse que é da sociedade aqui de Porto Alegre, ela disse que separou do marido há alguns meses e que agora ela descobriu que o apartamento que o marido deixou para ela e para os filhos, ó, o presentão que ele deixou, já está indo a leilão. E ela disse que está sozinha, perdida e pede uma ajuda. Pode isso? Presente tirarem... grego esse aí que ele deixou pra ela. Grande marido, né, amiga? Ex-marido, ainda bem que é ex, né? Bom, ela pergunta então, doutor, o que fazer nesse caso? Tem como reaver ou realmente a casa vai a leilão? Ela diz que não tem outro apartamento para morar, não tem outro apartamento para ir. Que não é o caso do ex-marido que tem muitos imóveis, mas eles casaram com separação de bens. Então aqui a gente tem um mix de direito de família, onde pode ser buscado junto ao ex-marido a situação de atualização de pensão ou pagamento de dívidas, mas tem também fundamentalmente a questão do contrato feito com a financeira para a prestação da casa. Geralmente esses contratos têm sim juros ilegais, abusivos, que o judiciário em alguns casos dá o ganho de causa, em outros casos não. Trancar leilão é possível, a pessoa deve se defender e deve revisar na pessoa de um profissional, procurando alguém que entenda do assunto, para que possa ver quanto que financiou, quanto que pagou, como que foi a amortização, se tem algum juro sobre juro, alguma coisa neste contrato que pode ser discutido. Quem é que faz essa perícia, doutor, esse recálculo do financiamento mal feito, do carro também que está sendo cobrado indevidamente? O advogado, é um perito, é um contador, quem é que refaz o cálculo? São peritos especialistas que alguns escritórios trabalham com eles e indicam, outros que o próprio juiz trabalha com eles e nomeia. Então nós chamamos de nomear um perito para aquele cálculo. Mas são contadores, economistas, pessoas com alto grau de conhecimento. Sim, porque o leigo até pode conhecer matemática, mas às vezes tem tanta, como é que se chama, matemática financeira, né? Não, mas não tem nem como, né, Gleia? Os juros, a coisa que a gente tem... Bom, a gente vai continuar com o doutor Jamil ABDO aqui conosco, respondendo as perguntas, muitas perguntas chegando, inclusive professores aqui, militares aposentados, perguntando sobre desconto no contra-cheque ou envelope de pagamentos, tem como pedir para parar e muitas vezes não sobra nada no fim do mês. Já o doutor só aqueles financiamentos consignados? Consignado. Isso é assim, ó, grande parte da população, porque são funcionários públicos, seja professor, policial militar, funcionários públicos em geral, sofrem com isso. Porque a gente vê, inclusive, anúncios, né, para aposentados, oferecendo, descontando em folha. Vou pedir para o doutor também responder que as pessoas também estão pedindo muito, ainda continua na função do SPC Serasa, busca e apreensão de veículos, e tem outras perguntas também. Eu quero dizer para você, se quiser participar, o Facebook está aberto, eu estou com o meu aberto, Cristina Mazei está aberto, tá? Então você pode fazer perguntas, quero mandar um abraço e um beijo especial a todas as pessoas que estão aqui comentando, e a Lídia Alf, que já está no sofá assistindo, né? A Lídia ontem disse, Glei, que ela ia deitar no sofá e assistir o programa. Eu disse, eu vou sentar no sofá e vou assistir junto contigo, então, porque a gente tem muito a aprender. Vamos ver quem está conosco ao vivo aqui no programa Diversidade. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Como é que é teu nominho? Rosane de São Leopoldo. Então, Rosane, quer fazer uma pergunta para um dos nossos convidados? Claro. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Jamil. Sim, fica... Por favor. Pois não, pode falar, Rosana. Eu queria saber o que eu posso fazer se eu devo para bancos ou financeiras. Olha só. Como é que é? Se ela deve para bancos ou para financeira, o que ela deve fazer? Para fazer negociação? Nem diria fazer negociação. O ideal é juntar alguns extratos. Se tu tens extratos, tu tem contratos, os documentos que tu tem na mão, junta eles, procura um advogado, mostra essa conta. Este profissional, ele vai identificar naquele momento se é possível anular toda a dívida, se é possível anular parte da dívida ou se ainda tu tem direito a receber dinheiro de volta, que acontece em muitos dos casos. Então tá aí, respondido, tá bom, Rosana? Obrigada pela ligação. Obrigada. Um beijo para ti. E para São Leopoldo, também Novo Hamburgo, também. Todo o nosso Vale dos Sinos. Que nos assiste. E você pode continuar ligando, 2111-7780, o nosso programa é ao vivo, deu um congestionamento nas linhas no início ali do programa que tá difícil para conseguir a ligação, mas daqui um pouquinho já conseguiremos colocar você no ar, e se quiser ainda pode entrar pelo Facebook, o meu tá aberto, Cristina Mazei, você fazer a sua pergunta. Telespectador com a gente, nos acompanhando ao vivo aqui no programa Diversidade.
Quem está conosco? Boa tarde. Oi, Maria Lúcia. Tudo bom? Tudo bem. Quer fazer uma pergunta para os nossos convidados? Sim, eu gostaria de perguntar para o doutor Jamil. Sim. Tá? Agora, com essa redução do IPI, né, as pessoas elas têm comprado carros, motos, ônibus. Existe alguma possibilidade de reduzir esse valor das parcelas? Foi o que o doutor pode responder de novo, mas ele já respondeu, amiga, mas não tem problema. Foi bem no início e eu acho que é uma dúvida bem comum a todas as pessoas, porque não só para quem comprou agora, mas para quem já tem as parcelas, né? Para quem já parcelou e tem ainda em andamento algum carnê, né? Carnezinho, como a gente chama. Nós temos, assim, casos de pessoas que têm financiamento de veículo novo, carro, moto, ônibus ou caminhão novo, ou antigo. Tem aqueles que estão em dia e tem aqueles que estão em atraso. E tem aqueles que estão querendo colocar na justiça. É possível, sim, colocar na justiça, obter um desconto de até 50% da prestação ou mais, ficar na posse deste bem e não sofrer nenhum tipo de prejuízo, não ir para o SPC e não ir para o Serasa. A maioria, se não todos esses contratos de financiamento, tem juros abusivos. Muito bem. Tem uma ligação, vamos ver quem está na linha. Boa tarde. Boa tarde. Pois não. Meu nome é Melina, eu sou de Porto Alegre. Oi, Neri. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o advogado Jamil. Tá bom, pode fazer a pergunta. Eu estou com o meu nome no SPC e Serasa e quero saber se é possível limpar, se dá para limpar e como eu faço. Tá, mas faz tempo que teu nome tá no SPC no Serasa? Fazem uma média de um ano e meio, mais ou menos. Nossa, aí trava tudo, tranca tudo, né, amiga? E não pode fazer... Sim. Mas tu atrasou a conta, foi isso? Na realidade, eu fiz uma ação de revisão de contrato e com isso sujou meu nome por completo nos demais bancos, lojas, nada eu consigo comprar, tô com meu crédito completamente trancado. Então é aquilo que aquele telespectador falou ali, será? Tá bom, obrigada, amiga, pela ligação. Vamos ver o que o doutor responde. A Constituição Federal, ela assegura que a honra, a dignidade, o nome da pessoa deve ser preservados, a imagem e tal. Então, naturalmente, o nome de uma pessoa não pode ser incluído em órgãos de restrição, SPC, Serasa, seja qual for aquele que seja. Se diz assim, estou com o nome sujo, não pode. Se tem uma ação na justiça, mesmo não tendo ganho medida liminar, que o juiz não tem autorizado para que não suje o nome, não pode ter o nome sujo. Então, enquanto você está discutindo a ação, não pode estar preso no SPC e Serasa? De forma alguma. Mas eles colocam, aí depois tu descobre, tu tem que ir lá e aí procurar o advogado, porque já aconteceu também comigo isso. Aí tu pega um advogado que pensa um pouquinho, alguém que entenda disso, a gente pede uma multa diária enquanto não limpar o nome e diz para o cliente ficar quietinho. Então, o juiz fixa R$5.000, R$500, R$100, R$10.000, dependendo do padrão do cliente, ele dá uma multa diária enquanto não limpar o nome. E a gente liga para o cliente e diz, agora fica quietinho. Tem clientes que ganham R$300.000, R$20.000. Isso é revertido para o cliente? Para o cliente. Mas dá até não deva. Mesmo devendo. O Brasil, ele protege a figura do devedor. Isso é direito brasileiro, é algo nato, nosso, é cultura latina. Eu sempre digo, o latino é caliente, né? E dentro dessa história latina, é protegida a figura do devedor. Mesmo devendo, ele não pode ter o nome inscrito. Isso no nome do Serasa. E se a pessoa tem um protesto, um título protestado? Ele não pode ter este protesto divulgado. Nós chamamos de mas não ele divulgação... pode estar protestado, ele pode não conseguir, por exemplo, abrir conta, mas... Esse protesto não produz efeito. Se for aplicar a jurisprudência, que são as decisões no tribunal, nós chamamos assim a não divulgação do protesto mercantil. Quando eu iniciei no direito, há uns 30 anos atrás, a pessoa que eu trabalhava ganhou um prêmio por causa disso, porque o protesto surgiu para coagir a pessoa a pagar uma suposta dívida, porque espalhava para todo mundo, o fulano está devendo e tal, o cara perdia o crédito. Então nós conseguimos que o protesto, mesmo que venha de uma relação comercial, seja sigiloso. Ele não é divulgado. Porque cabe até danos morais aí, porque é um constrangimento que a pessoa sofre. Qual é o sentido, então, de a pessoa ter uma dívida, ser protestada, então não tem sentido nenhum? Tu protesta para colocar em mora e aí procurar o judiciário para fazer a cobrança. A gente não pode constranger uma pessoa para receber o pagamento. A gente pode executar aquela cobrança e cobrar aquilo, penhorando bens, pedindo falência. Mas não com juros abusivos. E se a pessoa não tem como pagar? Não paga.
Olha aqui, ó. Mas se a pessoa tem que acabar o programa, a pessoa vai ter que acabar. Tem que terminar, né? Acabou, tempo esgotado. Então eu quero, vamos agradecer, os caras tudo me olhando. Não, é que assim, ó, doutor Felite, dá até um constrangimento moral. Tu chega num lugar, tu nem sabe que teu nome tá no SPC Serasa. Não, mas a senhora não pode abrir conta, porque aí é mais uma coisa. Aí tu sofreu um constrangimento. E fica todo mundo olhando, né? Não, e se tá com a tua filha ou com o teu filho, nossa, até... E às vezes tu não sabe nem do que é. Doutor Felite. Então esses órgãos não deveriam existir, Serasa. Mas eles são punidos diariamente. Eles são punidos assim. Nós, advogados, agradecemos que eles existem, porque a gente dá para o nosso cliente muito lucro com isso, mas eles são punidos diariamente. Bom, gente, vamos então encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo ao Dr. Jamil ABDO, que é advogado, agradecendo também ao Dr. Felite Ricardo. Quero agradecer também a sua companhia e lembrar que amanhã às 4h05 ao vivo, lembrar também o telefone da nossa produção, a secretária eletrônica, para você dar suas sugestões, fazer suas críticas, comentários, 3276-1420, código de área 51, 3276-1420. Esse telefone, anota aí que é sempre para você ter maiores informações. E pelo site também, né, Glei? E lembrando que o nosso programa está na internet, www.olhartv.com. 24 horas, tá bom? Pode até rever os programas anteriores. E a gente fica por aqui hoje, amanhã às 4h05, a gente está de volta. Obrigada pela companhia.